Vamos agora resumir nosso conteúdo de sintaxe do período composto todo. A gente vai fazer um esquema aqui e comentando parte a parte para que você possa ter isso para estudar, ter isso à mão. Então, você vai estudar isso aqui 3 vezes ao dia. Recomendo que você estude isso 3 vezes ao dia durante 7 dias, como remédio mesmo, tá? E ao final dos 7 dias você vai ter isso aí já gravadinho e perfeitamente assentado na sua cabeça. Bem, então vamos lá, sem perder tempo. Aqui, resumo de sintaxe do período composto. Eu vou começar pela coordenação, um dos processos de composição de sentença. O que você tem que lembrar? Você tem que lembrar o seguinte: na coordenação você tem a união de sentenças autônomas, de orações autônomas. Lembre da noção de autonomia, que uma não depende da outra sintaticamente. Então, o professor Pablo está falando da chamada autonomia sintática, ok? Moleza. Aí, então quer dizer que dentro da coordenação eu tenho as orações coordenadas. E daí a gente divide, tá? A gente divide em orações coordenadas assindéticas e a gente divide em orações coordenadas sindéticas. Qual é a diferença entre as duas? A oração coordenada assindética, como o próprio nome já indica aqui, através do prefixo que indica não, sem síndeto. E o que é síndeto? Conjunção. Portanto, a oração assindética é aquela que é sem conjunção, não possui conjunção. Lembra que ela geralmente é apenas separada por vírgulas e não apresenta conjunção coordenativa. Já as sindéticas vão apresentar a conjunção. E lembre que as sindéticas recebem o nome de suas conjunções. Tá ok? Então, vejamos quais são. Eu tenho aqui a oração coordenada sindética aditiva. Você vai pegar apenas uma conjunção para servir de modelo, para servir de paradigma. Então você coloca lá a conjunção e, que dá o sentido de adição. Perfeito? E, nem, não só, mas também, como também. Beleza? Aí, oração coordenada sindética adversativa, dá a ideia de oposição. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, não obstante, tá ok? Tome cuidado, porque as adversativas são as campeãs de cair na prova, beleza? Eles pedem se você pode trocar uma por outra, pedir se o sentido vai ser alterado, se não vai ser alterado, toma cuidado com isso aí. Aí, oração coordenada sindética alternativa, indica uma alternância, tá ok? Alternância. E conjunções são ou, ora, quer, seja, tá? Já vimos estudado isso aí. Depois, oração coordenada sindética conclusiva, dá a ideia de conclusão da oração anterior, de uma assindética. Veja que eu até dispus aqui na posição correta para você poder analisar. Então, a conclusiva apresenta conjunções como a palavra logo, portanto, então, assim, tá ok? Isso aqui vai aparecer na prova para você. Depois, oração coordenada sindética explicativa, dá a explicação da oração anterior, introduzida por conjunções como porque, pois, apenas a conjunção que e tantas outras. Gente, olha o processo que você vai utilizar para poder compreender isso aqui. Quando você tem uma oração, para analisar você parte desse seguinte princípio. Elas são autônomas? São. Então é como se fosse uma flecha que você vai fazer, tá? Olha só, são autônomas? São. Então elas são orações coordenadas. Aí segue o caminho. Tem conjunção? Não. Então ela é assindética, a primeira delas. A segunda, tem conjunção? Tem. Então ela é sindética. Se ela é sindética, você vai escolher uma das opções abaixo para classificar de acordo com o sentido. Lembrando que, na maior parte das vezes, não disse sempre, na maior parte das vezes, quando você troca uma conjunção por outra, o sentido se altera. Isso aqui é dica especial para quem vai realizar prova, tá? Na banca, eles adoram pedir para vocês questões relacionadas a trocas. Então,
cuidado com isso aqui. Eu faço questão de enfatizar isso, falo sempre nas aulas de conjunção, de oração subordinada, coordenada, porque isso aí aparece demais. Vai aparecer para você também. Vamos lá. Adiante. Processo de subordinação. O processo de subordinação tem algumas características peculiares. Bem, ela mostra orações dependentes do ponto de vista sintático. Se elas são dependentes, quer dizer que você vai ter aqui uma oração principal, tá? Aquela que não tem conjunção, e uma oração subordinada, aquela que vai ser introduzida pela conjunção. Então ela tem a conjunção para nós. Beleza? Então vejamos aqui. Dentro da subordinação, nós temos 3 processos. Nós temos a subordinação substantiva, a adjetiva e a adverbial. Difícil? Nem um pouco. Mas você tem que prestar atenção em algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, as substantivas ocupam a função sintática de um substantivo. Ah, vai repetir? Vou. Substantivo. As adjetivas fazem as vezes de um adjunto adnominal. As adverbiais fazem as vezes de adjuntos adverbiais. Simples, tá? Então, vamos aqui dar sequência. Oração subordinada substantiva. Elas são introduzidas por conjunções integrantes. Então, coloca lá, tá? Conjunções integrantes. E aí, você tem oração subordinada substantiva subjetiva. Qual é a função dela dentro da sentença? Escreva com o professor. A subjetiva tem função de sujeito, tá? Como aquelas que nós vimos. Convém que você estude bastante, tá ok? Que você estude bastante sujeito da forma convir. Oração subordinada substantiva objetiva direta tem a função de um objeto direto da oração inicial, ok? Como assim? Vejamos um exemplo. Quero que você estude até aprender, ok? Fiz aqui uma oração composta por uma subordinada objetiva direta. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Você tem o quê? Um objeto indireto. E daí você vai procurar o que nas objetivas indiretas? Você vai procurar uma preposição ligada a um verbo, tá? Preposição ligada a um verbo. Por exemplo, é preciso que você estude bastante, tá ok? Próxima. Completiva nominal. Oração subordinada substantivo completiva nominal tem a função de um complemento nominal. O que você vai procurar? Você vai procurar uma preposição ligada a um nome, a uma palavra do grupo nominal, ok? Por exemplo, tinha esperanças de que passasse no concurso. Oração subordinada substantiva predicativa tem a função de, anota aí companheiro, predicativo do sujeito. Maravilha? Então, o que é que você vai procurar na predicativa? Você vai procurar um VL. O que é um VL? Verbo de ligação. Então, você pode falar assim, o bom é que estudes até sair sangue dos olhos. Então, olha, o bom é verbo de ligação, que conjunção integrante, o bom é que estudes. Percebeu? Predicativo do sujeito, lá vai ser uma oração subordinada substantiva predicativa. Sossegado? Próxima. Oração subordinada substantiva apositiva. É aquela que tem como função representar um aposto dentro da sentença. Um aposto oracional.
E aí, qual é a característica? Coloca lá aposto e coloca que vai aparecer juntamente com os 2 pontos. Facinho, né? Moleza, companheiro. Isso aí é coisa deliciosa. Fechamos as substantivas. Então, marca lá que esse aqui já foi. Vamos agora para as adjetivas. Cara, a adjetiva já falei. Tem a função de um adjunto adnominal. Pode ser trocada por um adjetivo. Qual é a característica para você encontrar essas benditas? Elas são introduzidas por pronomes relativos. Aí você fala, Pablo, eu não lembro como encontrar um pronome relativo. Lembra? O pronome relativo possui algumas características. Lá, o qual, né? A qual, os quais, as quais, onde, pronome relativo, quando estiver relacionando 2 termos dentro de uma sentença, não em sentenças interrogativas, tá ok? Lembra que a expressão que, quando puder ser trocada por o qual ou seus derivados, é um pronome relativo. Então, dentro das adjetivas, nós temos 2 tipos. Você tem a oração subordinada adjetiva restritiva. Qual é a característica da oração restritiva? Coloca lá, sem vírgulas, tá? Sem vírgulas. Isso aqui é moleza. Oração subordinada adjetiva explicativa. Qual é a característica dela? Possui vírgulas. Tranquilo isso aqui. Facinho. Beleza? Então já matamos subordinados substantivos, subordinados adjetivos e agora vamos para as subordinadas adverbiais. As adverbiais, como eu havia mencionado, possuem a função de um adjunto adverbial. Tá entendido? Adjunto adverbial. Veja só, aqui nós vamos ter introduzindo, obviamente, uma oração adverbial, conjunções, anota lá, conjunções subordinativas. Aqui não são integrantes. E aqui não é pronome relativo, conjunção subordinativa adverbiais. Tá ok? E o que acontece? Cada oração subordinada adverbial recebe o nome da conjunção que a introduz. Então, vejamos como é que vai funcionar aqui. Eu tenho 9 tipos, dá uma olhada. Eu tenho a causal, comparativa, condicional, concessiva, consecutiva, conformativa, final, proporcional e temporal. Vixe! Vai decorar? Claro que vai. Tem que decorar. Lembre-se de que eu havia falado nas aulas sobre conjunção que isso seria deveras importante. E aqui porque sem isso aqui você não consegue compreender o sentido, né? Você só consegue recuperar depois, lá numa reduzida, o sentido dessas expressões por razão de lembrar das conjunções. Então vamos lá. Primeira, oração subordinada adverbial causal. Expressa a causa de determinada ação. Já que está chovendo, vou ficar em casa. Então pega como modelo para você não esquecer já que. Mas pode ser já que, porque, até mesmo a palavra como, isso aí tudo dá certo. Continuando, vai lá. Oração subordinada adverbial comparativa. Introduzida pela conjunção como. Lembra que nesse caso você pode ter aquelas construções com a elipse verbal, né? Estuda como um louco. Como um louco, estuda. O verbo não precisa ser repetido, você consegue compreender. Estuda como um louco. Aí, ainda poderia ter, ela fala como um papagaio fala. Repetindo mesmo, aqui, ó, indicando a comparação. Tá? Estuda tal qual Mário, também é uma comparação. Próxima, oração subordinada adverbial, vamos lá, condicional, indicada pela conjunção se. Pega ela como modelo. Se, caso, desde que. Vamos a exemplos. Desde que estudes, poderá passar. Se estudar muito, passará no concurso. Contanto que estudes, passará no concurso.
passar no concurso conquanto estudes, tá ok? São condicionais. Maravilha? Indicam a condição, obviamente. Vamos para lá agora. De novo, olha lá. Orações subordinadas adverbiais. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Oração subordinada adverbial concessiva. Ela indica uma cedência, um precedente, uma exceção. Daí para frente. Tá ok? Então, olha só. Concessiva. A principal conjunção da qual você precisa se lembrar é embora, mas pode ser embora, apesar de que, mesmo que, ainda que, outro sim. Então vejamos um exemplo. Embora tenha estudado pouco, conseguiu passar. Apesar de ter estudado pouco, conseguiu passar. Mesmo tendo estudado pouco, conseguiu passar. Se bem que nós sabemos que essa sentença nem sempre é verdadeira. Então é melhor você estudar bastante, porque daí conseguirá passar. Pega a condicional que der melhor. Se estudar bastante, irá passar. Vamos lá de novo. Pega comigo. Oração subordinada adverbial consecutiva. Indica a consequência de determinada ação. Tanto que, por exemplo, bailou tanto que morreu. Brincadeira, né? Isso aí não pode acontecer, mas estudou tanto que passou. Comeu tanto que ficou satisfeito. Beleza? Simples pra caramba isso aqui. Vamos para outra. Pega lá. Oração subordinada adverbial, o quê? Conformativa. Conformativa indica conformidade, obviamente. Então, faça a prova conforme eu ensinei. Estude segundo os ensinamentos do professor Pablo. Beleza? Ó, conforme, segundo, são conjunções subordinativas adverbiais conformativas. Próximo, vamos lá. Oração subordinada adverbial, o quê? Final, indica a finalidade de determinada ação. Então, para que, por que mesmo, a fim de que. Estude para que passes. Estude por que passes. Tá ok? Torço porque tenha uma aprovação. Depois, ainda poderia utilizar estuda muito a fim de que seja aprovado. É a oração subordinada adverbial final. Depois, vamos lá. Oração subordinada adverbial proporcional. Indica a proporção que ocorre em determinada sentença. À medida que estudo, gosto de língua portuguesa. Quanto mais estudo, mais gosto de português. Quanto menos estudo, menos consigo aprender. Tanto mais estudo, mais aprendo. Última, temporal. Então vamos lá. Orações subordinadas adverbiais temporais. Então, temporal marcada pela conjunção quando, ou ainda logo que. Quando chegou, saí. Logo que cheguei, comecei a estudar. Assim que cheguei, comecei a estudar. Gente, aqui eu resumi as conjunções subordinativas para você, mas é claro, o que você tem que prestar atenção? Com esse resumo aqui, você vai conseguir aprender tranquilamente, mas há um problema. Aqui eu coloquei apenas uma conjunção, tá? Qual é o problema de você conhecer apenas uma conjunção? Você vai ficar ali, preso. Você pega essa conjunção como modelo, ou seja, como modelo da ideia que será expressa. Depois, quando estiver estudando outro conteúdo, você vai conseguir, por exemplo, o conteúdo das conjunções propriamente, você vai conseguir, através do modelo, entender quais são as outras que compõem essa lista. E assim você consegue perceber aquele tipo de questão que sinaliza a troca, né? E pensa comigo, cara, o que acontece se você trocar, por exemplo, uma conjunção conformativa por uma concessiva? Modifica a sentença, vai ficar comprometido o sentido da expressão. Então tem que tomar bastante cuidado. Se você trocar uma proporcional por uma condicional, muda? Claro que muda. Então aquele tipo de conjunção que perde-se, o sentido da sentença vai permanecer o mesmo, você vai respeitar a correção gramatical, tem que tomar cuidado com isso aí. Por quê? Porque pode ser que na troca de uma conjunção por outra, da mesma categoria, você ainda precise fazer alterações no verbo. E se isso for necessário,
tem que prestar atenção se a banca está falando isso para você, se a prova está falando isso. Se estiver falando, né, tem que proceder à alteração. Se não estiver falando, quer dizer que eles omitiram isso. Então, bastante cuidado. Você vai perceber isso na resolução de exercícios. Beleza, vamos aqui fechar. Por quê? Porque eu ainda preciso falar para vocês sobre as reduzidas. Então, tudo isso que a gente estudou pode ser articulado ainda dentro das orações reduzidas, tá ok? Por que reduzidas? Reduzidas por meio de formas, tá? Formas nominais. Outra característica, vai ser reduzida por ausência de conjunção. Então, ó, sem conjunção. Maravilha? Isso aqui, cara, vale para as subordinadas. Então, vamos lá. Eu tenho oração reduzida de infinitivo. O que você vai procurar quando tiver uma oração reduzida de infinitivo? As terminações AR, ER, OR e R. Por quê? Primeira, segunda e terceira conjugação. Beleza? Encontrou a forma nominal, você já consegue identificar que é uma reduzida. Fácil pra caramba de entender isso aí. Depois, gerúndio. Você procura o verbo terminado em NDO. Aí você consegue identificar qual é a redução. Por último, você procura o verbo terminado em ado ou ido, ou seus variantes, né? Ada, adas, ida, idas, e daí para frente, apenas pela flexão de gênero e número. E daí, fazendo isso, você consegue identificar se a oração é reduzida de infinitivo, gerúndio ou particípio. Assim, você mata todo o período composto, você mata toda a sintaxe do período composto. Vem comigo aqui para a gente poder retomar algumas coisas aqui. Quando eu falo para você que esse conteúdo é fácil, na verdade é porque realmente ele é fácil. Você precisa pegar esse esquema todo que eu passei e praticar com várias orações. Então, se você pegar esse esqueminha, ler todo dia, 3 vezes ao dia, durante 7 dias, você consegue decorar. É como se fosse remédio, é um tratamento. Aqui é o tratamento da oração subordinada, da oração coordenada, o tratamento da sintaxe do período composto. Uma vez que você consegue ler isso aqui e decorar, não há quem te segure na hora de fazer análise sintática. Outra dica que o professor vai dar para você, tá? Eu sempre falo isso, quer aprender bem uma coisa? Estude para como se você fosse ensinar alguém. Então, chama o seu companheiro de estudo, chama alguém da sua família, chama qualquer pessoa ali, senta e começa a explicar esse esquema para o cara. Tente pegar esse esquema aqui que eu fiz para você e adequá-lo a várias orações, colocar em vários exemplos. Se você conseguir fazer isso sozinho, quando você conseguir criar uma oração coordenada, uma oração subordinada sozinho, significa que você conseguiu aprender esse conteúdo, tá? Então, meu aluno, tenha consciência de que agora nós encerramos uma parte muito importante do estudo da língua portuguesa, que é a parte da sintaxe. Veja só, quando a gente encerra a sintaxe, a gente pega toda a morfologia e toda a sintaxe e une para poder entender isso aí. Nós encerramos uma parte muitíssimo importante. A partir de agora, você vai ter que, toda vez que for estudar esses conteúdos, retomar aspectos morfológicos e sintáticos. A dica é estudar, estudar e estudar. Sempre. Não descanse e vamos em frente estudando língua portuguesa. Valeu!